Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de caso criminal pra vocês. O caso que eu escolhi hoje pra trazer foi o caso do Steven Gregory Steiner. E eu vou começar a contextualizar pra vocês, então, um pouquinho de como aconteceu tudo. E eu espero que vocês gostem do vídeo. E é isso. Então, gente, esse menino nasceu no dia 18 de abril de 1965. Ele tinha 7 anos na época em que todo esse crime absurdo e horrível ocorreu. E ele estava voltando para casa, como ele sempre era acostumado, até que ele foi abordado por um homem. Então, foi nesse momento que ele foi abordado que a sua vida sofreu uma reviravolta muito brusca e muito horrível. E ela nunca mais voltou a ser como era antes. Então, esse homem era Edward Irving Murphy. E ele disse ao garoto que queria falar com a mãe dele para ver se ela não queria doar alguma coisa para a igreja, porque eles estavam precisando. Ele era um cara que estava distribuindo panfletos religiosos. Então, como o Steven era uma criança inocente, não viu maldade naquilo ali, não desconfiou e não pensou que tivesse perigo em aceitar a carona de um estranho, né? Ele ofereceu carona para ele, para levar ele para casa. Então, ele pensou que não tinha problema isso e ele, então, aceitou a carona. Foi aí que tudo começou a desandar. Dentro desse carro estava Kenneth Parnell, que eu já vou contextualizar pra vocês e falar um pouquinho da infância dele e da vida dele antes dele cometer este crime, esta atrocidade. Mas ele aliciava, ele mandava gente pra fazer trabalho sujo pra ele. Então ele mandou o Edward pra atrair a criança e ele estava no carro esperando pra poder dirigir até o local em que ele iria levar essa criança e a manteria em cárcere durante 7 anos. Então, gente, vamos falar um pouco sobre este criminoso sexual, que depois vocês vão entender por que ele era conhecido assim, né? Kenneth Parnell, ele era natural do Texas, Estados Unidos. Ele desde sempre apresentava comportamentos muito estranhos e psicopatas, vamos dizer assim, comportamentos horríveis, assim. Por exemplo, quando ele tinha 5 anos, ele arrancou seus dentes com um alicate. Gente, uma coisa que toda criança faz, né? Só que não. E nos anos seguintes, ele também tentou se cegar várias vezes. Quando tinha 13 anos, ele foi agredido sexualmente por um homem mais velho e após essa experiência traumática, tudo piorou na vida dele. Ele então atirou fogo em um pasto e ele foi enviado para uma instituição juvenil. E lá, o psiquiatra dele descreveu ele como uma pessoa que tivesse uma disposição muito sofisticada para perversão. E a gente não tinha nem como ter dúvida disso, né? Que ele tinha algum distúrbio ali, né? Porque normal não era tudo que ele fez ali. Já desde pequeno. E quando cresceu, só piorou. Gente, era um prende e solta, ou prende e foge, né? Vamos dizer assim, era fuga atrás de fuga. Porque ele foi preso, inclusive, por roubar um carro em 1948, quando ele tinha 13 anos. Ou seja, ele nem poderia estar dirigindo, né? Mas tudo certo. E foi preso também por estar cometendo ato sexual em público, praticando, né? Ato sexual em público. Depois disso, ele roubou outro carro, foi preso. Logo em seguida, ele fugiu da instituição juvenil que ele estava. E a fuga dele, segundo ele, né? Foi motivada pelo desejo de perseguir um menino que ele tinha gostado do menino. Ele tinha achado o menino atraente e ele queria persegui-lo. Então, ele resolveu que ele fugiria da instituição para ir atrás desse menino. Após alguns dias, ele foi preso novamente e ele tentou suicídio. A partir disso, ele seguiu em uma internação no hospital psiquiátrico, do qual ele conseguiu fugir. Novidade, que ele fugiu. E voltou a perseguir o mesmo menino de antes. Aquele menino que ele tinha achado atraente, ele voltou a perseguir. E coitado do menino, né, gente? Continuando essa trajetória, essa ficha criminal, porque a vida dele basicamente foi uma ficha criminal, né? Não podemos dar outro nome, não é uma lista de coisas que ele fez, são lista de crimes, então uma ficha. Aos 19 anos ele foi condenado por agressão sexual a um menino de 9 anos e ele ainda alegou que ele sentiu uma vontade muito grande de estrangular a criança durante o ato. E então ele foi diagnosticado, né, como um psicopata sexual e foi enviado a um hospital psiquiátrico, da onde ele fugiu e foi preso novamente. Finalmente, depois de uma prisão de segurança máxima, ele cumpriu apenas só 3 anos e ele foi liberado incondicional por conta dele ter violado as regras, o regime, né? E ele foi preso mais diversas vezes, que era como eu disse, né? Era prende, solta ou prende, foge, né? Principalmente prende e foge, na verdade, né? Em nenhum momento ninguém soltou ele porque ele não podia ficar solto, né? Ele era um perigo para a sociedade. Ele passou os anos seguintes entrando e saindo da cadeia e ele também chegou até a se casar e a ter 2 filhos. Então, agora acabando esta breve biografia sobre Kenneth Parnell, vamos voltar para o dia em que aconteceu o crime. Então, para atrair a criança, além dele falar que ele queria conversar com a mãe dele para ver se a mãe dele não queria doar para a igreja, né? Ele teve a desculpa
de que ele tinha sido escolhido por Deus para guiar os caminhos da criança. Quando os pais perceberam que o filho estava demorando, né, muito para voltar para casa e ele não fazia isso, ele era acostumado a fazer aquele mesmo caminho e a voltar nos mesmos horários, então os pais começaram a achar estranho. E já que ele sempre voltava sozinho, né, isso nunca tinha acontecido, ele nunca tinha nem se desviado do caminho e nem atrasado 1 minuto a mais ou 1 minuto a menos, então eles acharam isso extremamente estranho e perceberam que alguma coisa estava errada ali. Então, após ele ter sido sequestrado, ele foi mantido em silêncio por Murphy, que foi quem atraiu ele, né, para esse sequestro. E enquanto Parnell dirigia até o condado de Mendocino, que ficava a cerca de 300 km de distância de onde eles estavam, o Parnell, ele dirigiu até uma cabana no vale de Cascades, que era uma região meio rural e censitária dos Estados Unidos, que ficava entre o condado de Merced e Mariposa, que era uma área conhecida por ser bem isolada, então ele foi inteligente em escolher uma área remota para que ele pudesse manter essa criança em cativeiro e fazer as torturas mais cruéis possíveis com ela. Os mais diversos tipos de abuso. Os abusos iniciaram imediatamente a partir do momento em que eles chegaram naquela cabana. Ele até tentou resistir no começo, mas era praticamente impossível quando se trata de um criminoso sexual e que é manipulador e faz tudo para conseguir o que quer, e afinal ele era uma criança. Então, imaginem o trauma que ele carregou depois de tudo isso, e foi horrível, deve ter sido horrível. Pelos relatos que se tem, foi uma coisa assim absurda. Após 1 semana de cativeiro, ele ficou tentando convencer Steven de que a família dele não estava mais se importando com ele e não queria mais encontrar ele. Ele tentou convencer ele de que eles estavam muito bem sem ele, que era um alívio para eles porque eles tinham menos gastos, já que a criança não estava na casa. Era um alívio para os pais. E ele até disse que ele já estava praticamente com a custódia dele, né, com a guarda dele provisória, e que no caso ele adotaria ele, né. Então ele ficou dizendo pra ele que os pais dele não ligavam mais pra ele, né, ficou tentando convencer ele disso e de que eles não sentiam falta dele nem nada do tipo. Ele chegou até a dizer que já tinha a guarda definitiva do menino, o que não se tem certeza de que se era verdade mesmo ou não. Ele era ameaçado constantemente, né, com violência física. Ele foi forçado a adotar o nome de Dennis Parnell, que, no caso, tornaria ele filho de Kenneth Parnell. E ele foi obrigado a chamar este cara, este sequestrador, este abusador, este criminoso sexual de pai. Ele também foi coagido a fazer consumo excessivo, absurdo e de entorpecentes e álcool, sendo apenas uma criança. E vários episódios dele abandonado em um quarto de... Vários episódios dele abandonado em um quarto de motel, fumando e bebendo, eram constantemente observados, né? Vários episódios dele abandonado em um quarto de motel, fumando e bebendo, eram constantemente observados, já que isso eram cenas comuns do dia a dia dele. Isso enquanto ele ficava vendo o Parnell ter relações sexuais com garotas de programa, e depois ele era então obrigado a se juntar a eles neste cenário horrível e desumano e cruel, principalmente para uma criança. Ele chegou ainda a viver como nômade, o Steven. Ele era carregado de um lado para o outro da cidade, era matriculado em diversas escolas com documentos falsos, né, com documentos no nome de Dennis Parnell, e nunca ninguém o reconheceu. Mesmo tendo campanhas, né, de televisão, cartazes e essa divulgação toda, nunca ninguém reconheceu o menino. Afinal, era um negócio muito complicado, porque naquele momento ali, de tão grande que havia sido a lavagem cerebral que ele havia sofrido, nem ele se reconhecia direito. O psicológico dele acho que nem existia mais. Não podemos nem falar que estava abalado, não tinha, entendeu? Porque foi muito cruel tudo que ele sofreu, tudo que ele passou, principalmente o psicológico dele deve ter sido muito afetado, e isso é muito complicado e muito triste. Ele estava tão fora de si, tão abalado psicologicamente e tão irreconhecível para ele mesmo, que ele nunca chegou nem a ter a ideia de contar para alguém que ele havia sido sequestrado. De tão forte que havia sido esse trauma para ele nem sabia direito o que estava acontecendo e nem sabia explicar às pessoas, e ele nem entendia o que ele estava passando ali. Eles tinham feito muito material para divulgação do desaparecimento do menino, mas segundo relatos, eles não chegaram nem a ser distribuídos para a comunidade, ou seja, a comunidade nem chegou a ver esses cartazes.
Tudo isso por conta da negligência policial. A família até tentou entrar em contato. Com duas grandes emissoras de televisão, mas elas não acharam aquele caso interessante e meio que se negaram a fazer reportagem sobre aquilo porque achavam que não daria ibope, então eles preferiram não falar sobre. À medida que o Steven crescia, o desejo sexual de Parnell foi diminuindo e minguando, então ele resolveu que ele precisava de uma nova vítima, ou seja, uma nova criança, e ele tentou conseguir essa criança de diversas formas, né? Porque nunca era ele que fazia o trabalho sujo, tipo, de atrair a criança, né? Ele abusava. Mas quem atraía eram os peões dele, né? Tipo o Edward, que atraiu o Steven. Na saída, então, ele resolveu dar dinheiro e drogas pra Cian Portman, que era um antigo colega da turma de Steiner. Portman pensou em desistir, mas ele foi coagido pelo homem. Então ele se viu obrigado a fazer e em 14 de fevereiro de 1980 uma nova criança foi sequestrada. No caso, a criança em questão era Timothy White, que tinha 7 anos, e ele passou a integrar a casa de Parnell. A partir desse momento em que Timothy White passou a integrar, né, a casa, o Steven, ele se viu no garotinho e ele percebeu que ele precisava fazer alguma coisa. Isso deu um gatilho muito grande nele para que ele livrasse aquela criança de passar por tudo que ele passou, porque ele não queria ver aquela criança sofrer tudo que ele sofreu. Então, a partir desse momento, ele resolve que ele vai sair mais cedo da escola para chegar em casa e impedir que essa criança seja abusada. E isso funciona. Timothy nunca foi abusado, graças ao Steven, que estava lá protegendo ele, né, chegando mais cedo e impedindo que esses abusos acontecessem. Ele tentou fugir várias vezes, porém elas foram todas frustradas, as tentativas de fuga, até que, dia 1º de março de 1980, ele armou uma fuga com o objetivo de devolver o menino e voltar para sua família, e foi o que ele fez. E daí, na manhã do dia seguinte, Parnell ele foi preso e condenado somente a 7 anos de prisão, enquanto Steiner ele foi abraçado como um herói pela nação e ele voltou para os seus pais. Gente, agora pensem como está a cabeça de alguém que passou 7 anos fora de casa. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os reflexos dos traumas que ele já havia passado. Então ele estava de volta ao ambiente familiar dele, só que lá naquele ambiente ele tinha regras. E ele simplesmente não entendia por que ele não podia continuar fazendo o consumo de drogas e álcool deliberadamente, que nem ele fazia antes. Ele não estava acostumado com essa disciplina, antes ele não tinha. Ele era coagido a fazer essas coisas. Então agora ele não sabia como se comportar diferente. Ele não estava acostumado com carinho e ele não sabia por que ele era tão negado pelo pai dele, já que ele tinha ficado tão obcecado para encontrar ele quando ele desapareceu. Em uma reportagem à Newsweek, ele concluiu que talvez o pai dele tivesse mudado tanto quanto ele mudou. Ele estava em todas as manchetes com as coisas mais absurdas do mundo, tipo, com o consumo de drogas, consumo de álcool, com os estupros, ou seja, que não era nada normal para um adolescente de 14 anos. Ele era ridicularizado pelos colegas quando ele voltou para a escola, tanto que ele começou a sofrer muito bullying e ele acabou abandonando os estudos. O comportamento revoltoso dele, ele se inflamou, ele piorou, conforme ele ia se questionando e pensando, será que não seria melhor se ele não tivesse ali na família, se ele não tivesse voltado? Como seria a vida da família dele sem ele ali? Como se ele tivesse continuado desaparecido. Pra vocês terem noção do quão extrema se tornou a situação, ele chegou até a ser expulso de casa pelo seu pai. Aos 19 anos, ele conheceu uma jovem chamada Judy Edmondson, que foi com quem ele casou e teve 2 filhos. Ele então resolveu que ele ia treinar para se tornar um oficial de segurança e que ele ia dar palestras sobre defesa pessoal, sequestro e entrevistas, até que infelizmente no dia 16 de setembro de 1989 ele teve sua vida interrompida em um acidente de moto no qual ele ficou com ferimentos na cabeça e acabou falecendo ainda no local. Então, gente, essa parte aqui ficou um pouco confusa, mas é a parte pós a volta de Steiner para casa. Eu achei 2 partes e me confundiram um pouco, então eu trouxe as 2 partes e vocês interpretem como vocês acharem que ocorreram os fatos. Porque eu realmente fiquei em dúvida e eu não consegui achar nenhum terceiro site para eu comparar, por exemplo, a matéria e ver se dizia a mesma coisa. Então eu vou trazer as 2 versões aqui e vocês veem qual vocês acham que se encaixa melhor. Os anos seguintes ao sequestro do garoto causaram danos enormes na família, né?
psicológicos, principalmente ao Cary Stayner, que era o irmão mais velho. Ele se viu muito abandonado pelos pais, já que eles estavam doidos, desesperados atrás do irmão que estava desaparecido e acabavam deixando o outro filho de lado, no caso, que era o Cary. Ele se sentiu abandonado pelos pais. Ele foi morar com um tio que abusava dele e depois foi assassinado por um invasor. Ele foi estereotipado, perseguido, ele passou a se drogar e tentou até suicídio. Ele carregou uma bagagem emocional reprimida e em 1999 esse sentimento levou ele a ser condenado ao corredor da morte por estuprar e assassinar em sua casa suas 2 filhas e uma amiga delas. Olha a frieza deste pai. Ele matou as próprias filhas e a amiga das filhas. Stayner, ele travou uma batalha contra o seu psicológico, mas ele conseguiu se reerguer e conseguiu voltar ao eixo. E o que nunca voltou foi a normalidade, né, do convívio familiar deles. E eu acho que isso provavelmente aconteceu porque a lavagem cerebral que ele sofreu foi tão grande, mas tão grande, tão cruel, que nem ele se reconhecia mais e ele não sabia mais como era viver em família, em união familiar, em convívio familiar. Ele não tinha mais aquilo, ele ficou 7 anos sem. Ele não estava mais acostumado com aquilo tudo. Já na outra versão, a gente tem que o Cary Stayner foi condenado em 1999 por matar 4 mulheres no Parque Nacional onde ele trabalhava, ficando conhecido como o assassino de Yosemite. Ele se tornou um serial killer e, segundo ele, devido à negligência dos pais, né, de que estavam muito envolvidos na busca por Steven e não dava atenção necessária aos outros irmãos. Então, ele se sentiu abandonado. Mais tarde, isso foi desmentido. Ele chegou a confessar que antes mesmo de Steven desaparecer, ele já tinha o desejo de matar mulheres. Gente, a condenação dele foi de 27 meses pelo sequestro de Steven. Aí somou com a pena de Timothy White e deu 8 anos e 8 meses. E ele foi solto após 5 anos por bom comportamento. E em 2008 ele faleceu de causas naturais. Então, gente, o desfecho do menino que o Steven salvou. Timothy White se tornou vice-xerife e defendeu vítimas de abuso sexual. E ele foi incessante na busca pela prisão perpétua de Kenneth Parnell, mas infelizmente isso nunca aconteceu. Ele, inclusive, se casou, teve 2 filhos, mas infelizmente foi vítima de embolia pulmonar e aos 35 anos acabou falecendo. Então, gente, esse foi o caso. Eu achei um caso bem interessante, eu nunca tinha ouvido falar sobre ele e eu achei ele bem bom pra trazer aqui pro canal e eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o like, deixem o feedback de vocês nos comentários e compartilhem com o que vocês acham que vai se interessar por esse tipo de assunto. É isso, até o próximo vídeo!